Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Chocolate o ano todo. Eu, Renata, eu sou professora de administração já há alguns anos. A minha formação, eu sou mestre em estratégia. Então, se você quer aprender planejamento, você está com a pessoa certa. Eu acredito que sim, né? E eu sou filha da Filó, irmã da Gabi, que vocês já conhecem das outras duas lives. E como a Gabriela já falou para vocês, né, a gente cresceu nesse ambiente, porque a Filó, ela faz chocolate já há 40 anos. Então, desde quando eu estou na barriga da minha mãe, que esse mundo do chocolate é o meu mundo. E eu, né, claro, né, depois de uma certa idade, comecei a acompanhar mais de perto, comecei a ajudá-la na sua produção de chocolate, também com algumas atividades específicas, mas eu acompanho essa realidade da confeitaria, né, em especial do chocolate. Eu entendo quais são as dores que vocês têm fazendo chocolate, entendo também as frustrações que vocês têm, as dificuldades que vocês têm, é justamente aqui que é o meu papel no Chocolate o ano todo, é a gente poder conversar e fazer com que a administração seja alguma coisa simples para você, seja alguma coisa fácil de você aplicar no seu dia a dia e algo que você consiga ver resultado no seu trabalho. Tá? Então, assim, eu vou tentar trazer esse assunto, que é o planejamento, que é tão importante, de uma forma bem simples. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar aqui. Deixa eu só checar o pessoal do Instagram, que eu preciso levantar a tela. Olá, pessoal, tudo bem? Qualquer dúvida, aí o pessoal do Instagram é só colocar, tá? Que eu vou respondendo também. Bom, pessoal, vamos lá. A nossa live de hoje é qual é a importância do planejamento para alcançar os objetivos na Páscoa. Bom, primeira coisa importante quando a gente fala em planejamento é a gente saber qual é o nosso objetivo. O que é o objetivo num conceito bem simples? É aonde eu quero chegar, tá? Qual é o resultado que eu espero alcançar? Esse é o meu objetivo. A gente fez uma pesquisa com o pessoal que está acompanhando o evento, que está se cadastrando para o evento de Páscoa, e aí eu fiz uma pergunta ali: qual é o seu maior sonho fazendo esse trabalho de Páscoa, né? Qual é o seu maior sonho? Qual o maior sonho você quer conquistar com essa Páscoa? Foi alguma coisa nesse sentido. Essa pergunta é justamente para saber de vocês qual é o objetivo que vocês têm trabalhando na Páscoa. E isso é muito importante, porque quando a gente entende qual é o nosso objetivo, quando a gente entende aonde a gente quer chegar, quando a gente entende o que a gente quer conquistar, nós vamos conseguir fazer o planejamento, tá? Então, o planejamento, ele está relacionado, tá? Ele vem junto com o objetivo. A gente precisa ter um objetivo, saber onde a gente quer chegar. Outro ponto importante, antes de eu explicar para vocês o que é o planejamento em si, outro ponto importante que a gente precisa saber é aonde você está agora. Tanto que nessa pesquisa eu fiz ali uma pergunta, perguntei: você já tem experiência com chocolate? Não tem? Você já trabalhou na Páscoa? Não trabalhou? Porque eu quero saber aonde você está, qual é o local que você está agora. Seja fisicamente, onde eu estou agora, mas seja profissionalmente. Então, para nós, aqui trabalhando com a Páscoa, eu quero saber qual é o seu local profissional hoje, né? Qual é a sua condição profissional? Você já tem experiência, você não tem experiência? Você já trabalhou na Páscoa, você já não trabalhou na Páscoa? São assuntos importantes porque eu preciso saber de onde vocês estão saindo, tá? Qual é o momento da largada de vocês. Então, aonde eu estou hoje, pensando, 21 de janeiro, estou a alguns dias a menos de 3 meses da Páscoa, e eu quero chegar lá na Páscoa, que é o meu destino final, eu quero saber o que eu quero conquistar, que é o meu objetivo, certo? Desse caminho, da onde eu estou até o objetivo que eu quero alcançar, eu preciso planejar. O planejamento é esse processo que vai me levar da onde eu estou hoje
para onde eu quero chegar. Aqui a Maria Souza, por exemplo, está me falando, eu estou começando na produção de Páscoa. Então, é onde ela está hoje, o que ela precisa fazer, quais são as ações que ela precisa fazer, quais são as atividades que ela precisa fazer para que ela consiga alcançar o objetivo que ela quer. Maria Souza, me conta o que você quer conquistar com essa Páscoa? Aonde você quer chegar? Qual é o resultado que você espera alcançar na Páscoa? Para a gente entender. Então, a Maria está começando agora com a produção de chocolate. Eu quero descobrir o que ela sonha, né? Qual é o objetivo que ela quer alcançar. A CL Festa, ela está falando, eu também estou começando com amor e carinho, através da minha tia que estou entrando no mundo dos doces. Perfeito. A CL Festa também está começando. Então, aonde eu estou, para onde eu quero chegar é muito importante. De modo genérico, a gente está falando de Páscoa. Aonde nós queremos chegar? Vou dizer, 100% das pessoas que estão trabalhando de Páscoa, 100% das pessoas que estão aqui comigo, querem faturar alto nessa Páscoa. Querem, de fato, fazer com que o resultado que se alcança ao final desse processo seja um resultado positivo, seja um alto faturamento, seja um alto lucro, né? Chegou lá no final, domingo de Páscoa ou segunda-feira, sentou, foi arrumar a casa, arrumou tudo, foi fazer as contas, viu quanto foi que eu faturei, vi todos os gastos que eu tive, tirei tudo, fiz o controle de preço certinho, sobrou quanto que é o meu lucro? Todo mundo quer um alto lucro. Então, para você que quer ter um alto faturamento e mais do que isso, quer ter um alto lucro, aonde você quer chegar? Justamente esse é o seu objetivo. Ó, a Sibeli está falando, ela também está iniciando no ramo de chocolate. Vocês todas que estão começando, estou vendo aqui o pessoal do Instagram, a Neiva nunca trabalhou com chocolate. Pessoal, só ir postando, tá? E qualquer dúvida, ó, a Isolde já está no 3º ano fazendo Páscoa. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me perguntar, tá? Eu vou tentar conversar com vocês da forma mais simples, porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo que eu preciso fazer o planejamento da minha Páscoa, tá? Então, qualquer dúvida, a hora da gente poder tirar aqui. Eu não vou poder ensinar vocês a fazer o planejamento hoje, mas eu quero que vocês saiam daqui entendendo qual é a importância desse planejamento para vocês alcançarem esse lucro, alcançarem esse autofaturamento na Páscoa, tá bom? Então, a gente já sabe que é importante saber aonde eu estou, né, que as meninas falaram, né? A grande maioria que está participando conosco aqui está começando agora, e algumas já têm experiência na pesquisa que a gente está aplicando, e é muito importante essa pesquisa que eu mandei para os grupos de WhatsApp. Quanto mais eu souber de vocês, né? Então, quem ainda não respondeu a pesquisa, responda para a gente. Quanto mais eu souber de vocês, melhor a gente vai conseguir direcionar vocês para essa Páscoa, para que se tenha o melhor resultado, tá? Então, aonde eu estou hoje? A Neuze começando, a Cibele começando, a Maria começando, CL Festa começando, as meninas no Instagram. Aqui, tiro aqui. A Neiva começando. E, de novo, a Isolde já tem 3 anos de Páscoa, tá? Então, nós estamos aqui. Aonde nós queremos chegar? Queremos ter um alto lucro na Páscoa. O meu objetivo é um alto lucro na Páscoa. É mais do que faturar, é ter lucro. Todo esse caminho da onde você está para onde você vai chegar é o planejamento. E ele é de uma importância imensa. Vamos ver o pessoal. A CL Festa está com lápis caderno na mão, perfeito, isso mesmo. Eu tenho uma pequena experiência com doces personalizados, pastas de doce de leite moldado, quero ter lucro na Páscoa, perfeito. Esse é o objetivo. Então, aonde eu quero chegar, da onde eu saí, para onde eu quero chegar, é o planejamento, tá? Então, assim, quando a gente entende de onde a gente quer sair, eu vou dar um exemplo simples, tá? Digamos que eu estou em São Paulo, capital, e eu quero chegar no Rio de Janeiro para passar o final de semana, tá? Então, onde eu estou, São Paulo, capital, quero ir para o Rio de Janeiro, capital, passar o final de semana, turista.
Quero ter um final de semana bem feliz, é o meu objetivo, tudo bem? Bom, eu preciso saber como é que eu vou chegar lá, né? Eu vou de carro? Eu vou de ônibus? Eu vou de Uber? Eu vou de carro próprio, Uber? Vou de ônibus? Vou de avião? Vou como? E aí, então, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou de carro. Perfeito. Tomei uma decisão. Eu preciso pôr gasolina. Eu vou precisar pagar pedágio. Eu vou precisar fazer uma revisão no meu carro. Eu vou precisar, talvez, trocar o pneu. Que mais? Eu vou precisar de um dinheiro para poder comer na estrada. Eu vou precisar reservar um hotel onde eu vou chegar. Tá vendo que antes de eu sair até eu chegar lá, tem várias ações que precisam ser feitas. Se elas são feitas no momento certo, você consegue atingir o seu objetivo, que nesse meu caso é ter um final de semana feliz no Rio de Janeiro. Tudo bem? Se eu tiver um hotel reservado, eu não vou precisar ficar lá procurando, perdendo tempo, gastando gasolina, ter risco de me perder ou qualquer situação indesejável. Se eu fizer a reserva desse hotel antes, eu já vou saber exatamente aonde eu vou chegar, já vou saber que eu vou ter o hotel exatamente na praia, onde eu quero visitar, por exemplo. Se eu vou com o meu carro, eu preciso deixar reservado o dinheiro, por exemplo, do combustível. Se eu não tiver o dinheiro para o combustível, eu vou ficar no meio do caminho. Se eu não tiver o dinheiro para pagar tantos pedágios que eu consigo identificar antes, provavelmente vou levar uma multa. Se eu não fizer a revisão do carro como deveria para uma viagem de 7 horas, eu posso me envolver num acidente, né? Eu posso, ficar parada na estrada. Então, se você entende onde você está e sabe o que precisa ser feito para chegar e ter um resultado bom, o resultado que você de fato gostaria de alcançar, você vai definir quais são as atividades necessárias para se alcançar aquele resultado. E quando você precisa fazer. Nesse exemplo de sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro, adianta eu fazer a revisão do pneu depois que eu já estou na estrada? Não, a revisão tem que ser antes. Por exemplo, adianta eu ir procurar, tentar arrumar o dinheiro do combustível da hora que eu já estou na estrada? Não, eu tenho que ver antes se eu tenho dinheiro para colocar o combustível. E assim vai. O mesmo é para Páscoa. Vamos pensar no nosso exemplo de Páscoa? Eu nunca fiz Páscoa, tá? As meninas aqui, a maior parte das meninas que estão participando com a gente falou assim, minha primeira vez trabalhando com chocolate ou fazendo Páscoa, tá? A Páscoa é daqui a 3 meses. O que eu preciso fazer para alcançar o objetivo? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem como objetivo um bom resultado nessa Páscoa. Algumas pessoas vão ter um objetivo maior, tá? Vão querer um alto lucro, vão ter a capacidade até de imaginar um lucro de 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais. Infinitas possibilidades para quem trabalha bem na Páscoa. Mas isso só é possível se você fizer o planejamento. Nunca passou de trufas, né? Então, olha a importância do planejamento para você. Muitas pessoas falaram para mim, eu já fiz Páscoa, mas eu não alcancei os resultados esperados. E pelas respostas de outras perguntas, fica claro que faltou planejamento. Faltou a pessoa fazer algumas atividades importantes no momento importante. Se nós, profissionais, não fizermos o planejamento das nossas ações, né? Papel e caneta na mão. O que eu preciso fazer hoje? Vamos lá, CL Festa. Estou começando trabalhando com chocolate hoje, 21 de janeiro. Estou aqui e quero alcançar um resultado. Quais são as ações que eu preciso fazer? Quanto mais você, nesse momento, sentar e pensar em quais são as atividades que você precisa fazer, colocar no papel quais são essas atividades e pensar, qual que eu faço primeiro? Qual que eu faço em segundo? Qual que eu faço em terceiro? Até quando eu faço isso?
para não problema. Por exemplo, teve uma pessoa que falou na pesquisa que ela demorou muito para fazer a divulgação dos seus ovos de Páscoa, por exemplo. E aí, no final, ela recebeu poucas encomendas. Esse é um exemplo muito claro para nós de que uma atividade precisa ser feita, divulgar a sua lista de Páscoa. Tem atividades antes do que divulgar? Ah, é só divulgar? Acabou? Não. O planejamento vai te mostrar. Ah, é necessário divulgar a minha lista de ovos de Páscoa, mas o que eu faço antes? Eu defino quais são os produtos que eu vou trabalhar, por exemplo. O que eu faço antes da definição dos produtos? Eu testo os produtos para, de fato, né, escolher quais são os produtos que eu vou fazer ou não. O que eu faço antes? Eu faço uma pesquisa com os meus clientes e verifico o que eles querem comprar, quais são os sabores que eles mais gostam, qual é o tipo de ovo de Páscoa que eles mais têm interesse em comprar, por exemplo. Né? E feito essas atividades, podem ter mais. Porque é uma conversa, tá, gente? Feito essas atividades, eu preciso entender qual atividade tem que ser feita primeiro. Se essa atividade foi feita, ela impacta na seguinte e na seguinte. Se uma atividade ficou de ser feita, não fez, porque eu esqueci, eu fiz um planejamento errado. Qual é o impacto disso? Pode ser desastroso, por exemplo. Pode ser que nem essa pessoa que falou, demorei para apresentar a minha lista de vendas. Esse pode ser um problema. Quer ver um outro problema de quem não faz um planejamento bem feito? Ana, assim, a planilha pode ser uma ferramenta para você usar, sim, tá? É interessante que você tenha, pode ser simples, o planejamento, e isso foi o que eu aprendi no meu mestrado em estratégia, o planejamento ele tem que ser algo simples, tá? Algo que você vai conseguir ter uma noção de tudo o que precisa ser feito, tá? Definindo as atividades e quando elas têm que ser executadas, mas você pode usar uma folha de papel, por exemplo. Você pode. Se você tem essa habilidade de trabalhar com a planilha, você pode, por exemplo, usar numa planilha. Mas o que a ideia dessa live é mostrar para vocês qual é a importância disso. Se eu deixar de fazer uma atividade que é importante, ou porque eu nem percebi, nem desconfiei que eu precisava fazer essa atividade, nem sabia que eu precisava fazer essa atividade, ou simplesmente esqueci de uma determinada atividade, ou não cumpri o prazo dessa atividade, qual que é a consequência disso? Você vai atrasar outras atividades futuras, ou vai impedi-las, prejudicá-las. Por exemplo, essa pessoa que eu falei assim para você, na última Páscoa eu demorei para liberar a lista de produtos. Não sei o motivo pelo qual ela demorou para fazer a lista, mas é uma atividade importante, né? E antes dela, como eu acabei dando exemplos, tem atividades anteriores. É provável que ela demorou porque ela demorou para fazer as atividades anteriores. Ou porque ela deixou de fazer e não tinha nenhum tipo de controle. Mas qual é a consequência disso? Ela vendeu pouco. Quando ela chegou no mercado e começou a oferecer para os seus clientes, a maior parte dos clientes já tinham comprado os produtos. Já tinham comprado de outras pessoas, ou no mercado, enfim, já tinham buscado por outra solução, e ela deixou de vender. Então, a importância de se fazer o planejamento é você ter uma clareza de quais ações precisam ser feitas para você alcançar o resultado esperado, tá? Para você alcançar esse objetivo da Páscoa que você precisa traçar. Vou até dar uma atividade para vocês hoje. Meu professor, eu vou dar uma atividade. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, pessoal do Insta? Vou tirar meu dedinho aqui. Qualquer coisa é só falar, tá? A Ed Lúcia está falando que vai fazer a primeira Páscoa. Qualquer dúvida é só mandar para mim, tá? Então, vamos lá. A importância, vocês já entenderam. Os impactos de não fazer uma atividade, eu não vou alcançar os meus objetivos. Os resultados vão ser negativos.
Faltando agora em torno de 3 meses para a Páscoa. Devo divulgar em que data? Ana, eu vou dizer para você o seguinte: com 3 meses para a Páscoa, é o momento certo de você começar o planejamento. Tudo bem? Eu vou dizer para você que a Filó, por exemplo, minha mãe, ela tem uma data de divulgação que para ela funciona. Pode ser que não funcione para você. Tudo bem? Eu diria que, no mínimo, assim, no limite do limite, divulgue a sua lista com 3 semanas para Páscoa. Mais do que isso, você já está atrasada, tá bom? Por exemplo. Só que antes disso, você tem outras atividades. E é o planejamento que vai te mostrar. Então, vamos lá. Atividade para vocês. Desculpa. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo. Anotem aí onde vocês estão hoje, aonde vocês querem chegar. Tudo bem? Mínimo. Onde estou hoje, onde eu quero chegar. E aí, no meio desse caminho, eu quero que vocês anotem todas as atividades que vocês precisam fazer. Certo? Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, aqui eu não tenho como ensinar vocês e fazer com vocês um planejamento, até porque a Ana Lúcia vai ter um planejamento, a CL Festa vai ter um planejamento, a Neuzi vai ter um planejamento, a Helena vai ter um planejamento, a Cibele vai ter... Cada uma tem que fazer o seu planejamento. O planejamento da Maria Souza não serve para a Cibele, não serve para a Helena, que não serve para a Neuzi. Cada uma tem que fazer o seu planejamento. Então, cada uma pega o seu papel, onde eu estou, aonde eu quero chegar e as atividades que eu preciso fazer. Algumas atividades podem ser parecidas, mas as datas para fazer são diferentes, os objetivos são diferentes. Tudo bem? Então, cada uma vai ter que escrever. No curso de chocolate que nós damos, especial de Páscoa, eu faço o planejamento com cada uma das alunas. Para fazer as atividades, para ficar 1 hora comigo, a gente sentar e fazer o planejamento, cada aluna tem o direito a fazer uma sessão de planejamento comigo de 1 hora. Ela tem que vir com algumas atividades prontas. E eu faço algumas aulas antes, falo, faz essa atividade agora, faz essa. Quando a gente tem todas as informações, nós sentamos e fazemos o planejamento certo. Correto. O melhor que a gente consegue fazer com as informações que a gente tem. Tudo bem? Se eu tenho pouca informação, não consigo planejar direito. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as áreas, por exemplo, que envolvem um planejamento? Estava aqui escrevendo antes da gente começar a aula. Por exemplo, a compra de matéria-prima. Quantos ovos de Páscoa você precisaria vender para alcançar o objetivo que você traçou, que é o primeiro passo? Para isso, qual é a matéria-prima que eu preciso comprar? Quanto de chocolate eu tenho que comprar? Leite condensado eu preciso comprar, Nutella eu preciso comprar, granulados eu preciso comprar, embalagens eu preciso comprar. Então, o planejamento ajuda a profissional a definir o material que vai comprar. Por que isso é importante? Porque ninguém quer sair correndo na quinta, sexta, sábado, domingo de Páscoa para comprar material que ficou faltando. E eu sei que muitas que fazem Páscoa falaram para mim, já fiz Páscoa, fizeram isso, saíram de madrugada para ir comprar, ou para comprar chocolate, porque faltou, mandou o maridão lá no mercado comprar uns leite condensado que faltou. O que acontece? Atrapalha a sua produção. Faz com que todo a sua programação de trabalho acaba, é destruída, vai por água abaixo, porque você teve que sair de lá e ir na loja, não sei aonde, às vezes é longe, não é perto da sua casa, para ir comprar o material que você fez o planejamento errado de compras. Isso mesmo, CL Festa. O planejamento de compras, ele é feito com base na expectativa de venda que você vai fazer, né? E para isso, você precisa testar os seus produtos e ter a clareza de quanto de ingrediente você vai gastar em cada um desses produtos. Então,
Lembra que eu falei que um dos pontos é o teste dos produtos? Ali você vai definir quais são esses produtos que você vai vender e quanto, né, pesa, quanto de chocolate eu gasto nesse ovo, quanto de leite condensado, quanto de outros ingredientes, assim vai. Por isso que tem que fazer várias atividades antes da gente sentar e fazer o planejamento comigo, as alunas que trabalham com a gente, que estão com a gente. Então, você evita de sair correndo. E sabe qual é o problema quando você não faz o planejamento também direito e precisa sair correndo para comprar produto? Provavelmente você não encontra mais o produto que você quer. Você, por exemplo, se você está acostumado com uma marca de chocolate e você fez o planejamento errado, é bem provável que se você tiver que sair correndo para ir numa loja para comprar o chocolate que você precisa, você não encontre mais a marca. Ou se você vai comprar pela internet, o prazo de entrega não vai ser mais o mesmo, vai chegar atrasado, não vai servir de nada. Você usa uma embalagem, fez o planejamento errado, você vai sair para comprar embalagem, você vai comprar o que tiver. Vai sair do seu padrão, vai sair daquilo que você ofereceu para o seu cliente, ele pode ficar desapontado. Eu mesmo, troquei a marca de chocolate, troquei a marca de leite condensado, troquei qualquer outra coisa, porque foi a última coisa que eu encontrei, vai afundar o seu barco. A expectativa do seu cliente não vai ser mais a mesma, o seu faturamento também não. Pode ser que o cliente fale, então não quero. E aí você vai falar o quê? Você não está entregando o produto que você vendeu. Então, o planejamento, ele impede ou ele te ajuda a fazer as compras corretas, na quantidade correta e nos ingredientes necessários que você precisa. Célio falando, já passei por isso. Na minha situação foi encomenda de última hora. A gente tem um jeitinho não, um truque, uma estratégia, tá? Na época de Páscoa, porque acontece, eu vou contar a verdade, assim, principalmente para quem está começando agora. É cultura do brasileiro deixar para fazer compras na última hora. A gente sabe. Né? Por exemplo, agora na pandemia a gente não acompanhou tanto, mas lembra em épocas de que não tinha pandemia, Natal, dia 24, shoppings lotados, que as pessoas saem para fazer as compras? Pois é, o mesmo acontece na Páscoa. E aí, não dá para se aceitar encomenda de última hora se você não tem matéria-prima disponível para fazer. Porque ter que sair no meio de uma produção de Páscoa para ir comprar produto, para atender uma encomenda de última hora, é bem provável que dê errado. Assim, tô sendo sincera para vocês, porque é a verdade que a gente quer, né? Quanto mais vocês entenderem isso, menos problemas vocês vão ter e melhores resultados vocês vão ter. Deveria ter reserva e não tinha. No caso da Páscoa, tudo precisa ser planejado. Vou dar um exemplo. Tá? Antes da pandemia, eu não estava mais morando com a Filó. Só que aí aconteceu a pandemia. No final, eu acabei resolvendo ir para o sul de Minas, ali onde nós temos já uma casa da família. Resolvi ficar por lá, que eu teria mais qualidade de vida, e trouxe minha mãe para ficar comigo. E aí, na Páscoa do ano passado, 2021, nós estávamos juntas. E aí eu conversei, e aí ela falou, não, vamos fazer Páscoa. E eu acompanhei ela o tempo todo, tá? A gente fizemos juntas. Ela fez o chocolate, né? Eu faço algumas coisas, eu faço compras. O que a Renata faz nessa empresa? A Renata faz compras, a Renata cuida do financeiro, a Renata faz vendas, a Renata faz entregas, se for necessário, mas é a minha parte administrativa. Precisa fazer uma embalagem, precisa fazer alguma coisa, eu ajudo. Organização de paz, qual cliente chegou, qual que é o desse cliente, qual é do outro, porque é um período de alta produção, tudo bem? A Páscoa, vocês precisam entender, é um período de alta produção. Quanto mais organizados vocês estiverem, melhores serão os resultados. Então, o planejamento ajuda. Fiz todo o planejamento da Páscoa para ela. Comprei com antecedência os chocolates. Vou dar uma dica para vocês. Terminou o seu planejamento e você vai fazer os testes tudo certinho, você vai precisar fazer essas compras. Então, eu comprei o chocolate mais ou menos nessa época, tá? Final de janeiro, fiz a compra de chocolate toda certinha e
fui cumprindo os passos do planejamento que eu tinha feito. A Filó terminou de fazer a produção dela de Páscoa na sexta-feira, porque a gente tinha como objetivo não trabalhar no final de semana, tá? Não trabalhar sábado e domingo, que não é o que acontece para a maior parte das pessoas que fazem Páscoa. Elas ficam ali enlouquecidas, trabalhando, e é sábado e é domingo, uma confusão. Então, a gente tinha como objetivo não trabalhar sábado e domingo. Então, a Filó terminou toda a produção de ovos de Páscoa, de acordo com os nossos pedidos, na sexta-feira. E acho que a gente fez poucos ovos a mais, né? Que tinha para poder usar o chocolate que tinha comprado. Todo o chocolate comprado foi usado. Não faltou 1 grama de chocolate. Não precisei sair correndo para comprar 1 quilo de chocolate. Tudo foi usado. Tudo que foi planejado foi cumprido. Então, a gente vendeu todos os chocolates de acordo com o nosso planejamento. E, dessa forma, foi trabalhado de acordo com o necessário para poder atender os pedidos, e todos os clientes, a gente perguntava: qual dia o senhor vai querer retirar o seu ovo de Páscoa? Quinta, quarta, sexta, a maior parte eram nessa época, nesses dias. Alguns vieram no sábado, outros falaram: se eu vou poder ir no domingo, não tem problema. Todos os ovos estavam prontos na sexta-feira. E a gente tentou, na maior parte do tempo, convencer, né, a sugerir as pessoas para virem retirar quinta e sexta, porque era o programado, era o nosso planejado. Vendemos tudo. Tudo o que foi previsto foi alcançado. O objetivo da Filó 2021 foi alcançado. O objetivo da Filó 2022 tem que ser alcançado, porque a gente vai fazer um planejamento correto. E é isso que eu quero para vocês, entendeu? Não quero loucura, não quero estresse, não quero que você saia de madrugada para você procurar chocolate. Eu quero que você se organize, se planeje, que você vai ter o resultado que você espera, o objetivo. As vendas, adianta só eu definir: eu quero faturar nessa Páscoa, sei lá, 10 mil reais. Aí você precisa ter uma clareza. Quantos ovos de Páscoa você precisa vender para ter o faturamento e o lucro que você definiu como seu objetivo? Sei lá, preciso fazer 200 ovos, 100 ovos. Isso vai variar por diversos aspectos. Perfeito. Então, se você quer faturar 10 mil reais e você vai ter que fazer uma quantidade de ovos, você vai ter que vender esses ovos. Então, as ações de venda também são importantes, porque se você não vender, você tem prejuízo, você comprou o material, você comprou o produto. Então, no nosso planejamento, as ações de venda também tem que ter como eu vou vender, aonde eu vou divulgar, qual vai ser o design que eu vou utilizar, a imagem da minha empresa que eu vou passar para esses clientes, para que eu conquiste os clientes que eu pretendo conquistar. Então, todo esse trabalho de vendas e marketing tem que estar no seu planejamento. Então, você vai fazer as ações, né? Lembra? Pegou a sua folhinha, escreveu aonde eu estou, aonde eu quero chegar, todas as ações que você precisa fazer, e aí você vai ter que definir quando que essas ações vão ter que ser feitas. São as ações voltadas para planejamento de compras, planejamento de vendas, marketing. Lembra que a gente definiu, falou de fazer teste de produto? Você vai ter que definir os preços do seu produto. Deixa eu ver o pessoal do Insta. Pessoal, excelente observação. Obrigada, Lumena. Como é importante ter o planejamento para não perder o foco, Gabi, exatamente. Sou péssima com o planejamento. Lumena, tá aqui no lugar certo. Perfeito. Pessoal, só mandar, tá? A mensagem. Numa época de Páscoa, que assim, pensa só, alta produção num período curto de tempo. Quanto mais você dominar o planejamento, fizer o planejamento correto, melhor vão ser os seus resultados. Preço, lembra que eu falei de teste de produtos? Aqui a CL Festa falou da importância de saber a pesagem correta dos produtos. Isso é importantíssimo para poder definir a sua lista de compra, o que você vai vender, mas é importantíssimo para você poder definir o seu preço. Na pesquisa que muitas de vocês responderam para nós, muitas falaram que tem a dificuldade com o preço, e fazer a precificação correta é crucial.
O planejamento vai te ajudar a isso. E quando é que você precisa definir a precificação, o preço correto do seu produto, o preço certo para você conseguir atingir os seus objetivos? É antes de você liberar aquela tabela de preço, né? Então, tá vendo que tem uma etapa antes? Então, aqui eu dei para vocês, né? Eu li um exemplo. Como eu disse, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um planejamento diferente. Mas, por exemplo, a Ana Lúcia falou, mas faltando tanto para Páscoa, quanto tempo antes eu preciso definir a minha tabela de preço? Se eu, naquele momento, falei, olha, estourando, começa a divulgar sua tabela de preço com 3 semanas. Um mês seria um tempo bom. Antes disso, o pessoal ainda não está comprando Páscoa, tá? Um mês seria um tempo tranquilo e 3 meses limite. Só que eu preciso fazer a tabela, o preço antes, tá? Então, isso é alguma coisa muito importante, porque senão, sabe o que acontece? Muita gente entra na Páscoa, que é uma época maravilhosa, vende bastante, mas não lucra. Ah, Renata, trabalhei tanto, fiz um monte de ovo de Páscoa, vendi um montão, mas não alcancei o objetivo. Por quê? Você definiu o preço incorreto, o preço estava errado. Você tem situações que a pessoa mal tirou o valor que ela investiu. Quem dirá um lucro tão pequeno que não valeu todo o esforço? Isso aconteceu porque você definiu o preço errado. E, de modo geral, eu entendo que a gente define preço errado quando a gente cobra menos do que deveria. Eu nunca vi alguém falando assim, nossa, cobrei 10 vezes mais, o cliente comprou, pagou, e eu fiz o preço errado. Às vezes acontece. O que existe também, e aqui a gente tem um ponto, que sobre precificação vale uma palestra para vocês. A gente trabalha bastante a parte de precificação também com os alunos. Aí são atividades específicas de precificação. O que acontece? Você define um preço, não é que o preço está errado, o preço está certo. Para você, pensando, pagando toda a matéria-prima, tirando o meu lucro, eu entendo que o preço mínimo que eu vou colocar é tal preço, por exemplo. E essa pessoa não vende, porque o cliente acha que o preço dela está muito caro. Então, aí existe, o preço então foi muito alto, não consegui vender, significa que a precificação está errada. Tá, posso considerar que está errado, mas é bem provável que o erro é a pessoa para quem você está vendendo. Talvez aquele produto que você faça, que pode ser o melhor produto possível, não atende à necessidade daquele cliente. Então, para aquele cliente que você está oferecendo, o produto está errado. Por isso que quando a gente fala de precificação, a gente precisa conhecer o nosso cliente. Tá no planejamento, tudo bem? Se Deus quiser, a gente vai ter mais oportunidade para conversar sobre planejamento. E eu convido vocês, comecem a pensar, por exemplo, aonde eu tô, para onde eu quero chegar? Talvez eu precise fazer preciso ter um curso, né? Preciso me preparar profissionalmente, preciso aprender de planejamento, preciso aprender a precificar, preciso aprender a mexer com chocolate, preciso aprender a fazer ovos de Páscoa, receitas diferentes. Qualquer motivo, cada um vai ter um motivo, e eu acredito que 99% das pessoas que estão aqui, se não 100%, vão precisar procurar por algum tipo de informação. Comecem a considerar a possibilidade de colocar no seu planejamento a necessidade de se preparar. Eu preciso procurar um curso, eu preciso fazer algumas aulas, eu preciso buscar por conhecimento. Comecem a pensar nessa possibilidade. As nossas alunas, esse ano, eu não fiz isso ano passado, esse ano, todas as alunas que vierem conosco, eu vou fazer 1 hora de planejamento individual, vou fazer o planejamento junto com a aluna, 1 hora para a gente poder sair de lá com o planejamento. Então, comece a pensar se talvez isso pode ser importante para você, tá? Você vai aprender a fazer o planejamento. Renata, ano que vem eu vou ter que sentar de novo com você para fazer o planejamento? Se você quiser. Tá? Mas esse ano, se você fizer bem tudo direitinho, prestar bastante atenção, você vai aprender como fazer o planejamento, que é crucial. Gente, não tem uma confeiteira que tenha sucesso e que saiba que tenha sucesso se ela não fez o planejamento, se ela não sabe administrar o seu negócio.
Tudo bem? Outras ações que são importantes. Entrega tem que estar no seu planejamento, né? Como é que eu vou entregar? Qual vai ser os meios de entrega? Se vai ser cobrado, não vai? Prazo. Situações também que precisam constar do seu planejamento, embalagem, né? Qual é a embalagem que condiciona melhor os meus ovos, protege melhor os meus ovos? Quais são as embalagens que o meu cliente quer ver no seu produto, né? Mais bonito, sei lá, dá um impacto maior, ele gosta nesse estilo, por exemplo, ou qual que é a embalagem mais segura para eu poder fazer o transporte. Então, a embalagem também é um aspecto que precisa estar no seu planejamento. Bom, falei várias áreas aqui de planejamento. E aí vai acontecer, cada pessoa pode ter uma situação diferente que precisa estar no seu planejamento, que talvez em outra não. Por exemplo, tem pessoas que falam, o ano passado, na Páscoa da Filó, ela não fez entrega, por exemplo. Tá? Então, o planejamento não teve, no caso dela, não foi entrega, os clientes vieram retirar. Tá? Foi aquele público específico com o qual ela trabalhou, eles vieram fazer a retirada do produto, do ovo de Páscoa. Então, por exemplo, esse foi um aspecto, chegou em algum momento constado o planejamento? Sim, mas ali logo foi identificado, não, esse ano a gente vai trabalhar, as pessoas vão vir retirar, por exemplo, por conta até da pandemia, tal, a gente acabou adotando essa condição. É isso que você vai fazer, às vezes, não, embalagem... Eu acho que embalagem sempre tá no planejamento, mas tudo, quanto mais você tiver essa clareza de quais são os itens que precisam constar do seu planejamento, você vai fazer essa atividade que eu passei para vocês já, mas vocês vão entender, eu preciso fazer, isso vem antes disso, eu preciso fazer isso até essa data para não prejudicar, por exemplo, a outra atividade, para não prejudicar o meu resultado final. Se eu não cumpro as atividades, o que acontece? O impacto é que você não vai ter o faturamento e o lucro que você espera, tá? Olha, a CL Festa está falando que tudo é gasto, né? Que luz, gasta, tudo um absurdo. Tá, e isso tem que estar na sua tabela de precificação, tudo bem? Uma das coisas que são importantes, eu sei, muita gente tem falado de algumas dificuldades que podem enfrentar na Páscoa. Eu ouvi de várias do ano passado, a pandemia, ou o chocolate está caro, ninguém vai comprar, não, as pessoas estão mais preocupadas com isso e não vão, de alguma forma, não vão querer comprar ovo de Páscoa, qualquer coisa que seja. Eu posso dizer para vocês que, para nós, 2021 foi uma ótima Páscoa. Como eu disse, tudo que foi planejado foi cumprido e a gente alcançou os objetivos esperados. Vendemos todo o chocolate. Para eu falar assim, Renata, não sobrou nenhum chocolate, sobrou 2 quilos de chocolate só. Todo o chocolate comprado, ele foi utilizado e as entregas foram feitas, os ovos produzidos até sexta-feira. Alguns clientes retiraram no sábado, no domingo, mas a gente terminou a nossa produção na sexta-feira. Os clientes compraram. Os clientes reclamaram de preço? Não reclamaram. E até as pessoas falam, não reclamou, e assim, a gente fez uma pesquisa de mercado, né? Hoje, dificilmente, você vai ser a única pessoa que vai fazer Páscoa na região onde você está. Ou vai oferecer para os seus clientes. Provavelmente outras pessoas também vão ter, porque esse é o comum, né? De alguns anos para cá, muitas pessoas cada vez mais têm se interessado em trabalhar na Páscoa. Tem. A gente fez uma pesquisa de mercado para ver quem eram as pessoas que estavam naquela região, que estavam abordando os mesmos clientes. Fizemos. Nós éramos o ovo de Páscoa mais caro. Vendemos tudo. Vendemos tudo. Ninguém pediu um desconto. Ninguém reclamou do preço. E ainda assim nós éramos o mais caro. Se alguém fala assim, a pessoa fala, eu vou comprar de outra pessoa e não dessa, não teve isso. Por quê? Tem todo um trabalho de divulgação, o marketing é o convencimento do seu cliente para poder comprar o seu produto. Tudo isso tem que estar no seu planejamento. Se você faz essas ações bem feitas, os resultados são positivos. Você alcança os seus objetivos. É simples, tem que ser.
É fácil? É. Produtos bons. É fácil? É, gente. Não é difícil. Como eu disse ali, acho que foi a Ana Lúcia que perguntou, eu preciso fazer numa planilha? Não precisa. Faça o seu planejamento numa folha de papel, mas faça. Não sei, às vezes acontece comigo, eu às vezes acordo de manhã, porque eu preciso tomar um remédio, acordo de noite, que eu preciso tomar um remédio à noite, e aí eu tenho ideias. Péssimo horário para ter ideias, mas é um horário que bomba ideias. E aí, às vezes, eu tenho até um pouco de dificuldade de voltar a dormir. Eu já defini, eu tenho que deixar meu papel do lado da cama e anotar as coisas. Às vezes, pô, no meu planejamento, você começou a fazer agora, e aí você, com o passar do tempo, você foi percebendo que tem outras atividades, insira no seu planejamento. Mas isso não tem que ser difícil, tudo bem? Ó, produtos bons, tem que ter boa referência, tudo isso é importante. Boa noite, Leila. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa em especial? Para a gente poder, ou a gente pode terminar o planejamento por hoje. É muito, muito importante. Me manda aqui a mensagem. Vocês entenderam o quanto o planejamento é importante? Hein, pessoal? Vocês entenderam o quanto o planejamento é importante? Esse é o nosso objetivo da live. Vocês entenderam quais são os resultados caso vocês não façam planejamento? Vocês podem ter prejuízo, vocês podem ter clientes insatisfeitos, vocês podem ter. Ana Lúcia, sim, legal, obrigada. Vocês podem ter desorganização e não conseguir cumprir a produção. Agora falando, sabe o que eu lembrei? Quando a gente, até a CL Festa falou, quer ver? Olha como organização é importante, olha como planejamento é importante. Quando a gente foi o ano passado, a gente estava em Minas, né? A gente fez ali que eram clientes novos. Então, de primeiro ano, a gente já arrebentou. E o mais engraçado é que as nossas clientes, muitos clientes falaram assim para a gente. Quando eles foram fazer o pedido de ovo de Páscoa, eles falaram assim: vocês vão entregar antes da Páscoa? E a gente falou: claro, o senhor escolhe o dia que o senhor quer retirar. Quer tirar na quarta, na quinta? Quer retirar uma semana antes? É tão bom quando os clientes retiram ainda na semana anterior à Páscoa, mas muitos esperam para retirar em cima da hora. Enfim, é a dinâmica deles. E a gente falou assim: claro que nós vamos entregar antes. O senhor decide a data. Se o senhor quiser retirar na segunda-feira depois, não tem problema. Tem gente que pede para retirar depois da Páscoa. Mas aí a gente começava a perceber que essa era uma pergunta muito recorrente. Todo mundo perguntava a mesma coisa. Vocês têm certeza que vão me entregar antes da Páscoa? E aí a gente começou a perguntar, mas por que isso? E as pessoas falavam assim: porque no ano passado a pessoa de quem eu comprei entregou depois. Olha que absurdo, olha que frustração desse cliente comprar um ovo de Páscoa e ele vai receber o seu ovo de Páscoa depois da Páscoa. Isso é falta de planejamento, isso é falta de organização, tudo bem? E é isso que não pode acontecer jamais. Deixa eu ver, Isabelle, você chegou atrasada, mas seja bem-vinda mesmo assim, e a live vai ficar disponível para vocês no canal, tá? Fiquem tranquilos. Falando assim, sim, o planejamento super importante. Entendo que todos os gastos entram na precificação, tipo luz, água, gás, entrega, embalagem, tempo, desde o planejamento à fabricação, tudo, tá? Depois, se a gente tiver a oportunidade, a gente fala sobre precificação, tá? E vou dizer que a precificação, só para vocês começarem a pensar, o preço final não é só as despesas, inclusive a sua mão de obra de trabalho, ela também tem um lucro, a gente costuma fazer a nossa precificação, a gente define ainda uma taxa de reinvestimento no próprio negócio, e eu digo mais, o preço não finaliza aí, o preço pode ser muito diferente ainda disso do que levando em consideração esses pontos, né? O custo, a mão de obra,
o lucro e a taxa de reinvestimento. O preço pode ser diferente, porque o cliente pode estar disposto a pagar mais. E é aqui que é o pulo do gato da precificação. Por isso que, muitas vezes, tem pessoas que vendem um ovo de Páscoa que lucram 10%, tem pessoas que lucram 100%, tem pessoas que lucram 200%. Quanto mais preparados vocês estiverem com relação a isso, melhor vocês vão conseguir alcançar os resultados com certeza. Então, pessoal, adorei a participação de vocês. Se vocês ainda tiverem dúvidas, é só mandar para nós. Essa live e a live de amanhã, elas vão sair do canal, mas todo mundo que fez a inscrição e está no grupo de WhatsApp, tem o link lá, vai poder continuar acessando pelo link sem problema, tá? Isabela, aprendi muito, muito obrigada, legal. Maria Souza, legal, fico feliz que vocês aprenderam. Sibeli, organização é primordial. Vocês aceitavam as encomendas sem um sinal de entrada? Olha, Ana Lúcia, nós sim, tudo bem? E não tivemos nenhum problema. Normalmente, assim, de 40 anos que a Filó faz Páscoa, a gente nunca teve problema de alguém fazer o pedido e não vir retirar e não pagar, tá? Isso nunca aconteceu conosco. A gente faz sem o sinal, porque até a princípio a gente não precisaria, por exemplo, desse sinal para nos ajudar a fazer a compra de material. Agora, se, por exemplo, acontece com você, Ana Lúcia, eu estou sem investimento, estou sem um dinheiro para investir agora, e eu então peço o sinal e você usa o sinal para fazer a compra da matéria-prima, então faça. Ou outra situação, eu peço um sinal porque senão a pessoa não vem retirar, eu fico no prejuízo. Então faça. Então pede um sinal, não tem problema. Isso é uma estratégia que você vai ter com relação à venda. Lembra que eu falei que tem que fazer um planejamento de venda? É o momento de você sentar e pensar com relação a isso. No caso da Filó, a gente nunca teve problema com relação a isso. Com relação ao ano passado, isso mudou e esse ano vai mudar. Nós fizemos vendas de chocolate apenas pagamento em dinheiro. E vou dizer, não foi porque a gente pediu, até porque a gente aceitaria outros tipos de pagamento, mas todo mundo vinha retirar o ovo de Páscoa e dava dinheiro. Até foi alguma coisa interessante, por exemplo, porque no custo, se você usa cartão de crédito, você precisa embutir o custo do cartão de crédito, por exemplo, né? Se você emite o boleto, alguns bancos que você trabalha cobram uma taxinha de em torno de R$ 3,50 para emitir o boleto. Então, isso tem que estar na sua precificação. No nosso caso, todo mundo... foi até alguma coisa... Porque a gente acabou se mudando, como eu falei, na época da pandemia, a gente foi para outro local. E ali a dinâmica das pessoas é fazer pagamento em dinheiro. Ninguém reclama, não é? E deu super certo, nunca tivemos problema. Esse ano vai ser a Páscoa do Pix. Isso mesmo, tá? O ano passado, eu acho que já existia o Pix, mas o pessoal ainda não estava usando, pelo menos não para os nossos clientes. Esse ano é o ano do Pix, que é bom, não tem despesa para fazer o recebimento do valor, né? Enfim, a gente precisa se adaptar a essas mudanças. Fiquem de olho, todas as informações a gente vai mandando para vocês. Até mais, tchau, tchau.